Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do segundo episódio de Agatha Desde Sempre, né? Da nova série da Marvel. E bom, como ontem eu fiz a análise do episódio 1, hoje estou fazendo a análise do episódio 2 pra vocês. E bom, foi um episódio muito interessante e que abordou muito essa questão do caminho das bruxas e o próprio filho da Wanda, o Icano, né? Ou o Joe, o personagem ali do Joe Locke, que ninguém sabe o nome. E vou falar com vocês hoje justamente isso. É o Icano mesmo? Ou não é o Icano, né? Quais foram essas evidências para ser ou não ser o Icano? Então, vamos começar essa análise de hoje já falando sobre o começo, sobre isso mesmo, sobre o começo de tudo, né? Bom, primeiro que esse episódio focou muito sobre o caminho das bruxas, né? A Agatha ali recrutando o seu Coven, que é basicamente, né, aquele grupo ali de bruxas ali, para elas tentarem se juntar, fazer a canção lá do Caminho das Bruxas e irem até o Caminho das Bruxas. Bom, primeiro, que é uma grande referência, né? Possivelmente a HQ mais famosa da Feiticeira Escarlate que nós temos, que é justamente Feiticeira Escarlate, o Caminho das Bruxas. E também nos quadrinhos, né? Caminho das Bruxas, que foi aquele caminho lá no final do episódio que as bruxas conseguiram ir, é literalmente, né, um caminho das bruxas. É um lugar mágico ali, né, do meio bruxo ali da Marvel, aonde só quem é feiticeiro tem a liberdade de ir, entende? É um caminho aonde só se você for feiticeiro, você consegue ir. Se você não for um feiticeiro, você não consegue ir pro caminho das bruxas. E isso, inclusive, já justifica a presença ali do Icano, do personagem do Joe Locke, né? Que o ator, conseguiu ir ali pro caminho das bruxas, conseguiu entrar ali no caminho, ou seja, ele é um feiticeiro de verdade, né? E é o que ele até falou, né, sobre a sua mãe, que ele é um feiticeiro, né, de sangue, inclusive. E, bom, essa questão do Icano, né? Primeiro, quais são as evidências que ele é o Icano? No começo ali do episódio, ele conversa ali com a Agatha e ele diz que ele que quebrou o feitiço que a Wanda fez na Agatha. E bom, como que ele conseguiu fazer isso? A gente vê no primeiro episódio que ele fala algumas palavras ali de bruxaria mesmo, de feitiçaria para a Agatha naquele interrogatório lá na delegacia. E ali a gente consegue perceber, como ele mesmo falou nesse episódio agora, isso foi o que libertou a Agatha do feitiço da Wanda. Bom, primeiro, como ele, um feiticeiro tão iniciante, conseguiu fazer uma coisa dessas, sabe? A Agatha ficou 3 anos presa nesse feitiço e como um feiticeiro iniciante chegou, fez um feitiço e tirou ela desse feitiço da Wanda. Isso já poderia ser uma evidência de que, além dele ser um feiticeiro inicial, né, muito prodígio, ele tem um potencial muito grande, né? Ele tem um potencial muito grande de bruxaria. E isso já evidenciaria que ele é possivelmente filho da Wanda ali, entende? Fora que ele quebrou um feitiço que a Wanda própria fez. Então, cara, eu acho que é muito na cara pra gente de que ele é um Icano, sabe? Isso é uma evidência. A outra é a questão dele não poder falar quem ele é. Primeiro, ele pode falar sim quem ele é, mas a Agatha não ouve quem ele é. E bom, por que disso? Vamos levar em consideração que ele é o Icano mesmo e ele é o filho da Wanda. Ele não consegue falar, né? Quando a Agatha pergunta quem ele é, ele não fala, ele não consegue falar seu nome. Ele na real fala, mas a Agatha não consegue ouvir. Assim como no carro, aquela cena do carro onde eles estão dirigindo, né, pra procurar o Coven da Agatha, e ele também não... a Agatha também não consegue ouvir toda a história da sua vida. O único momento que a gente consegue ver um pouco, né, ouvir um pouco do passado dele, é quando ele diz lá naquele shopping de Westview sobre a mãe dele, que era uma feiticeira de sangue e ele é filho dela e tudo mais, né? Ele só evidencia isso, mas quando ele vai começar a falar da sua vida, do seu passado e até mesmo, né, o seu nome no episódio, a Agatha não consegue ouvir. E isso talvez faça parte do próprio feitiço da Wanda. Por quê? Porque a gente não sabe em específico qual é o feitiço que a Wanda fez. A gente só viu em WandaVision que a Wanda, ela prendeu a Agatha nesse mundo ali da Agatha, que fez ela virar a Agnes, né? Que ela não sabia de mais nada. Ela perdeu as suas memórias de bruxa. Então ela não se lembraria que ela é a Agatha Harkness. Isso foi o que a gente sabia até então. Mas a Wanda já saberia da existência do Icano, do seu filho, o Icano, entende? Como que ela teve o filho dela se foi uma criação dela? Isso ainda pode ser explicado na série, né? Eles podem dar uma explicação pra isso, sabe? Ele pode até não ser real de alguma forma, mas a Wanda pode ter sentido o seu filho no futuro e ter botado esse feitiço na Agatha, né? Lá em WandaVision,
pra Agatha não conseguir ter contato com o passado do seu filho, pra ela justamente não ir atrás da Wanda e também não afetar mais a família da Wanda, porque foi o que a Agatha fez em WandaVision e foi o que mais pesou pra Wanda, entende? A sua família ter sido afetada e ela ter tido que destruir a sua família no Rex ali de WandaVision. Então esse feitiço poderia englobar justamente isso, ela não conseguir ter contato com o filho da Wanda, ter coisas do passado do filho da Wanda pra ela não afetar mais a família da Wanda como ela afetou em WandaVision. Isso explicaria o porquê que a Agatha não consegue ouvir nada que o Wiccan consiga falar, seja do seu nome, do seu passado e coisas que envolvam seus pais, por exemplo, e como ele se tornou o feiticeiro que é. Isso faz muito sentido, na minha opinião. E bom, a gente viu um grande foco nesse episódio da Agatha junto, né, com o Wiccan, que também ficou muito maneiro, né, essa dupla deles, né, ela montando seu Coven. O que é um Coven? Cara, eu acho que ficou bem ficou muito bem explicado aí nesse episódio que seria um Coven, né? Que é justamente um grupo de bruxas pra irem pro caminho das bruxas, entende? Cara, ficou muito maneiro, ficou muito maneiro. Eu, em específico, gostei muito da presença das bruxas, né? A Lilia tava muito legal, né? Fora não só a Lilia, né? Mas as outras bruxas têm algo em comum, sabe? Além delas não estarem em atividade, né? Por exemplo, a Jane, eu vou falar mais da Jane daqui a pouco, mas a Lilia, por exemplo, no momento ali em que eles vão montar o Coven deles, uma coisa que eu achei muito interessante foi uma fala do Icano e da Agatha, em uma conversa dos dois, ali antes delas irem atrás da Lilia. Eles falam sobre bruxas estarem o tempo inteiro no mundo. E a gente consegue ver isso justamente na Lilia e na Jen, que são duas bruxas atuando normalmente no mundo, vendendo suas artes na praia, essas brincadeiras que a gente faz no mundo real, e mostrando pra gente que tem bruxa em qualquer lugar da Marvel. Qualquer pessoa pode ser uma bruxa, mas que não está mais em atividade. E isso foi muito interessante, como a gente viu justamente na Jen, como eu falei, porque ela tem com as mesmas características da Agatha, poderes bloqueados. Não poderes, né? A sua magia está bloqueada. E a gente viu isso muito melhor agora, né? Inclusive quando elas se juntam lá na casa da Agatha, quando a Lilia justamente fala pra Jen, sua magia está bloqueada, já mostrando pra gente que a Agatha não perdeu a sua magia. A Agatha com o feitiço, ela não desaprendeu a ser uma bruxa. Não, ela está com a sua magia bloqueada. A Jen, a gente não sabe quanto tempo ela está com a sua magia bloqueada, mas possivelmente não foi por um feitiço como a Agatha. E provavelmente as duas vão conseguir a sua magia desbloqueada de alguma forma, justamente no próprio caminho das bruxas, talvez, tá? E o que foi aquilo ali, cara? As 7 bruxas, o que foi aquilo? Primeiro, muito assustador. Botou moral, botou medo, gostei pra caramba, deu um aspecto de terror e entidade muito legal, e é isso que eu tava esperando pra essa série, além do humor que teve, né, esses 2 episódios, essa parada de terror e entidade ficou muito boa e é o que eu estava esperando, ficou muito legal mesmo. E por que o lobo do nada virou aquelas 7 bruxas, né? Primeiro, isso pode significar pra gente as 7 bruxas de Salem, como a Rio Vidal falou lá no primeiro episódio, que estão atrás de vingança pela Agatha, a gente ainda não sabe por quê, mas estão atrás dela e por isso que elas fugiram para o caminho das bruxas e com certeza as 7 bruxas de Salem vão atrás ali da Agatha, né? E bom, essas 7 bruxas estão representadas pelos animais. A gente viu a Agatha tendo medo justamente do rato ali no episódio, né? Do próprio lobo que apareceu ali pro Wicano e a Agatha também tendo medo de outros animais. Eu não me recordo qual animal específico, eu me recordo do rato, eu não lembro qual foi o outro animal que ela tomou susto. Eu não lembro se foi um morcego, eu acho que não. Mas tudo bem, ela tomou susto com animais, porque justamente é como as bruxas podem se representar. E não só bruxas, mas também feiticeiros. E qualquer outro tipo de entidade e demônio dentro da Marvel. Por isso que a Agatha estava com medo do rato e do medo do outro animal que ela também viu nesse episódio. E foi assim que as 7 bruxas ali se representaram pelo lobo no meio da rua, né? E é o que a gente falou sobre animais. Eu acabei de falar de animais. Feiticeiros, bruxas e entidades e demônios conseguem se materializar no mundo da Marvel como animais. E a gente viu isso, a gente teorizou muito e muito na série da WandaVision, né? Sobre o coelhinho da Agatha que a gente viu com ela. De ser justamente o próprio filho dela, o Nicholas Scrat, nos quadrinhos, né? Que é o filho da Agatha. A Agatha que inclusive nesse episódio, né? Foi falado muito sobre crianças, até porque é uma referência. Nos quadrinhos a Agatha, ela era a babá do Franklin Richards, o filho do Reed Richards com a Sue Storm. E aqui a gente falado, né? É feita a piada de que ela comia crianças, ela até brinca com isso também, né?
E como ela pode não ter uma reputação muito boa com crianças, que é o que a série tá indicando pra gente, o coelhinho dela pode sim ser o Nicholas Scratch, o seu filho, ou também pode ser o Mephisto. Muita gente, né, teorizava na época de WandaVision que o coelhinho dela poderia ser o Mephisto, preso ali no coelhinho. A gente não sabe nisso específico, né, mas o coelhinho dela retornou. Então, se for o Mephisto, pode ser o Mephisto ainda ali, né? Eu ainda acho que pode ser também o Nicholas Scratch ou só um coelhinho, mas eu acho difícil. Pode ser alguma entidade, bruxa ou feiticeira dentro do coelho. Não sabemos o que, mas pode sim ser esse tipo de entidade dentro do coelho. E bom, um detalhe, né, que eu queria comentar é sobre a música do Caminho das Bruxas. Cara, assim, achei meio musicalzinho da Disney. Achei. Gostei. Tenho minhas dúvidas. Achei meio pá. Achei. Não me encantou muito, não. Achei meio esquisito. Ainda mais por um ritual de bruxas. Se elas não estavam querendo passar aquela ideia de bruxa que sobe em vassoura, come criancinhas, elas passaram essa ideia com essa musiquinha, né? É o estilo bruxa da Disney. Essas musiquinhas aí de ritual pro Caminho das Bruxas, né? Não caiu, na minha opinião, não caiu muito bem, não, mas foi interessante. Ainda mais aquelas entidades das 7 bruxas ali, botando terror com a musiquinha de fundo. Ficou legal. Mas a musiquinha é meio tosca, né? E termina o episódio com o Coven ali, da Agatha, a Agatha e o Wicano, que faz parte do Coven, né? No Caminho das Bruxas. E um detalhe que me chamou muita atenção foi a Agatha muito surpresa. Primeiro se descia a escada do Caminho das Bruxas e com o Caminho das Bruxas em específico. O que nos leva a entender que talvez a Agatha não tenha ido ainda no Caminho das Bruxas. Ah, mas ela falou que já foi. Ela pode ter mentido. Facilmente ela pode ter mentido. Entende? E isso me chamou muita atenção. A surpresa dela dentro ali do Caminho das Bruxas, né? Talvez a Agatha nunca tenha ido no Caminho das Bruxas e só mentiu pra eles. Só mentiu. Ou talvez já tenha ido e só está surpresa com alguma coisa, né? Comenta aí o que vocês acham que vai vir nesse terceiro episódio semana que vem. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.